Sabe aquela gordurinha que você já tentou de tudo para eliminar, mas ela persiste em ficar ali? Pois é, ela pode ser algo emocional, uma necessidade que você não escutou. Então, como escutar o teu corpo e silenciar o piloto automático da comida? Seja muito bem-vinda à nossa jornada Você Mais Leve. Nós vamos falar sobre isso. E durante esses 3 dias eu vou te guiar por uma reconexão profunda com você mesma. Porque nada aqui é sobre controle, tudo é sobre escuta. E hoje eu quero começar com uma pergunta que já mudou a vida de muitas pessoas. Você realmente sente fome ou é uma dor invisível que você está tentando alimentar? A dor de comer sem saber o porquê é o que mantém essa gordurinha teimosa aí, sabia? Então responde pra mim, quantas vezes você já se pegou comendo sem fome, abrindo a geladeira sem nem saber o que tá procurando, ou então terminou um pacote de alguma coisa e depois veio um peso? Mas não é o peso no corpo, é o peso aqui. Esse é o piloto automático da comida. E ele não nasce, presta atenção, ele não nasce da falta de força, mas sim de uma desconexão. Quando você não sabe escutar o teu corpo e as tuas emoções, o teu corpo começa a falar com você através da ansiedade, do impulso, da culpa e às vezes até do silêncio. Então, um breve resuminho para você saber se é uma emoção que você está tentando alimentar, entenda a diferença entre fome física e fome emocional. A fome física, ela vem devagar, tem sinais claros e qualquer comida serve. A fome emocional, ela vem de repente, é urgente, geralmente você tem que comer alguma coisa específica, doce, crocante, algo que anestesie. A fome física termina quando o estômago se sente cheio. A emocional, você só disfarça, quando se distrai. Mas sabe qual que é o problema dessas duas? A gente aprende a tapar tudo na vida com comida. Tristeza, rejeição, solidão, medo, cobrança, tédio. Ninguém ensina você a tratar as suas emoções verdadeiramente na causa. Só ensinam a comer em cima delas. Ou então a identificar se é fome física ou fome emocional. Mas por que nós precisamos identificar se é fome física ou se é fome emocional? Gente, isso é só o primeiro passo. E, dito esse resumo, você já entendeu que fome física é biológica? É o corpo pedindo combustível? Ela vem gradualmente e a fome emocional ela vem de repente, porque tem alguma coisa profunda? Você precisa saber como lidar com a fome emocional. E não é ficando na frente do espelho, repetindo, eu sou não sei o que, eu tenho... Não, isso só muda teu estado ali, ó, a tua sensação, o teu estado de humor. Para verdadeiramente trabalhar as tuas emoções, a tua fome emocional, você precisa ir na causa dessas emoções, que são as tuas feridas da infância. E que, conhecendo essas feridas, você consegue desbloqueá-la através das reprogramações mentais. Você sabia que 80% das vezes em que nós comemos não é fome física, mas sim gatilhos emocionais? Pois é, isso significa que para quem quer de verdade transformar o corpo e a relação com a comida, identificar a origem da fome é o primeiro passo para mudar o comportamento alimentar. Sem essa consciência, você vai ficar presa no gatilho. Gatilho de comer, aí sente culpa, gera restrição, a restrição te leva à compulsão, que faz você repetir o processo. Porque quando nós tratamos uma ferida com comida ou só disfarçando, ela nunca cicatriza de verdade e o peso emocional vira peso físico. Então, comer por ansiedade não cura a ansiedade. Comer por solidão não vai te trazer uma companhia. Comer por tristeza não vai trazer alegria de volta. O alívio, ele é ali imediato, mas a ferida segue lá, pedindo atenção e ela fica cada vez mais forte. Porque quem não reconhece a verdadeira causa da fome emocional acha que o problema é falta de força de vontade e aí fica se punindo com privação de comida. E aí isso vai gerar autocrítica constante e a pessoa diz, eu não tenho controle. Ou daí depois vem a vergonha. Eu não consigo. Só as outras pessoas conseguem. Aí depois vem o medo de fracassar de novo. E tudo isso sabota qualquer tentativa de mudança física, qualquer resultado, porque a causa verdadeira continua ali. O que você precisa entender não é sobre fome física ou fome emocional. Isso aqui é básico, então eu te trouxe só um resumo. Nós precisamos avançar. Para isso,
Temos uma sequência de 3 dias. Portanto, agora nesse momento você já sabe que a fome emocional, ela tem uma raiz mais profunda, que é uma experiência que você viveu na sua infância. Então, você percebe uma ansiedade, um tédio, uma solidão, um estresse, raiva, rejeição, ninguém gosta de mim. E aí você age pedindo uma comida que anestesie isso. E ela vai persistindo e vai ficando cada vez mais mais forte se você não resolver. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, veja bem, a ferida da rejeição é quando você busca comida para ter um conforto rápido, para fugir de uma situação. A solidão é quando você quer uma companhia, então você encontra isso na comida. A culpa é quando você come escondido e não quer ser julgado, então é a dor da traição. Mas tem o medo também, que é para você anestesiar e evitar de sentir alguma coisa. E é a rejeição que tá falando aí. Ou então é só cansaço, quando você busca uma energia rápida, sabe? Aí pode ser falta de motivação. Anote, presta atenção nessas palavrinhas que eu te falei. E eu vou te ensinar como observar. Aqui eu só tô te dando um exemplo, tá? Presta atenção que no final dessa aula você vai descobrir como de fato entender qual que é a ferida que você traz. E aí, qual que é o caminho então, Aline, para resolver isso? Eu vou te entregar um teste, já te disse. Mas vamos lá, você vai primeiro reconhecer isso. Você vai fazer o teste e aí você vai parar por alguns momentos no dia a dia e vai dar nome para a emoção. Qual que é a ferida que você está sentindo? Bateu com o teste? Será que bateu? Será que não bateu? E no dia a dia você vai observando para criar novas respostas, aprender novas estratégias que vão substituindo aquela comida emocional por um cuidado. Um verdadeiro cuidado de auto-amor. Então, quer dizer que esse teste é para você identificar. Mas, presta atenção, ao longo das 3 aulas, eu não vou ficar só nisso, de você identificar no dia a dia. Eu vou te ensinar como realmente reprogramar essa ferida. Porque enquanto você tratar a ferida com comida, o corpo vai continuar carregando um peso que não é só físico. Mas quando você aprende a ouvir o que o corpo e a emoção estão pedindo de verdade, mulher, você não vai só sentir que fica mais leve, mas de fato você fica mais leve. Portanto, o começo da cura é através da escuta. Quando você aprende a escutar o teu corpo, você não precisa mais fugir da fome. Você não precisa mais fugir da tua história, dos teus traumas e bloqueios. Escutar o primeiro passo para sair do automático. E então isso não é sobre falta de vontade, falta de força. É sobre presença, consciência. E é sobre se perguntar o que eu tô sentindo agora, em vez de só perguntar o que você vai comer. Pergunta o que eu tô sentindo agora. Quando você faz isso com honestidade, algo mágico começa a acontecer. E você começa a perceber que não era só comida. Talvez fosse colo, talvez fosse uma necessidade de parar um pouco, dar uma pausa. Talvez era a necessidade de ser ouvida. E é isso. Ao longo do dia, faça o teste que eu proponho para você. Depois de fazer o teste, pare alguns momentos do seu dia e se pergunte de fato o que é que você está sentindo. Bateu com o teste? Reflita, esse teste é maravilhoso, ele é prático e te ajuda demais a identificar qual é a origem dessas feridas, qual é a origem dessa fome emocional. Anote as respostas, faça anotações ao longo dessas aulas, que isso vai te ajudar a criar mais consciência e a sair do ciclo de agir no automático. Eu sei que talvez você já tenha tentado de tudo, mas talvez você só não tenha tentado fazer as pazes com você mesma. E é isso que essa jornada vai te entregar, leveza de verdade. E essa leveza, ela não vem da balança, mas ela vem da escuta. Amanhã nós temos uma nova aula. Nessa aula eu vou te guiar por um tema muito profundo, que é a culpa que vem depois de comer. O que eu faço com ela? Como fazer com isso? A gente vai entender como que essa culpa, ela tenta te contar como que você pode se transformar isso em liberdade. Então, se você está aqui, preste atenção. Você ainda acredita em você? Eu tenho certeza disso. E eu também. Então, não se sabote, porque algo aí, quando a gente fala em feridas de verdade, algo aí vai tentar te sabotar. Algo aí vai tentar te derrubar. Só que é só aqui que você vai conseguir realmente desbloquear isso. Saber se é fome, se é ferida, é o primeiro passo para mudar o corpo e a mente.
E eu posso te ensinar como fazer isso de um jeito simples e transformador. Mas você precisa estar disposta a encarar isso como um verdadeiro desafio pessoal. E não se deixar levar pela sabotagem. Se você gostou dessa aula, preste atenção. Eu adoraria saber que você gostou dessa aula. Porque o que vem amanhã é a promessa de ser transformador. Aliás, antes de amanhã, o teste que eu vou te entregar, ele é revelador e vai te economizar anos de terapia tentando descobrir qual que é o verdadeiro trauma que você traz. Nesse teste, você vai conseguir identificar através das preferências alimentares, por exemplo, qual é a maior ferida que você traz. E aí você vai identificar como que ela se comporta, como que é o teu comportamento no dia a dia por conta dessa ferida. E toda vez que esse comportamento, que vem no resultado do teste, toda vez que esse comportamento acontece, você já vai saber, aqui é a dor da rejeição que está falando, hein? E aí você consegue ressignificar de fato por ter consciência. Mas é óbvio que aqui, nesses 3 dias, nós não vamos ficar apenas no ressignificar. Eu digo apenas entre aspas, porque apenas já é muita coisa. Nós vamos conseguir iniciar um trabalho de desbloqueio. Portanto, se você gostou dessa aula e quer receber um mapa mental visual com o resumo dessa aula e mais o teste que eu comentei aqui, eu vou pedir para que você faça uma postagem, me marque, mostre alguma coisa que você tenha aprendido dessa aula, mostre você em ação. Me marque, deixe a marcação visível, afinal de contas eu estou fazendo isso de graça e você vai me ajudar a fazer um marketing com isso, mostrando para as pessoas o trabalho incrível de transformação que eu já fiz com muitas mulheres e quero fazer com muitas mais. Então você vai fazer essa postagem, automaticamente você vai receber no seu Instagram esse teste. Se porventura o seu perfil for fechado, deixe-o aberto para que nós, pelo menos por 24 horas, para que nós possamos conferir a postagem e entregar esse teste incrível e maravilhoso para você. Um beijo grande e eu te vejo na aula de amanhã.